ali no versículo 14, né? Esse versículo especificamente, e aqui até a Bíblia de Jerusalém já faz uma aberração aqui, colocando a palavra pecado no meio, né? Que esse termo é um termo teológico que nem tem aqui, nem deveria ser colocado no Antigo Testamento, porque essa ideia não existe aqui. Mas o texto hebraico aqui é controverso. Por quê? No versículo 14 diz o seguinte: aqueles que juram pelo pecado de Samaria e aqueles que dizem viva o teu Deus Dan e viva o caminho de Beersheba cairão e não mais se levantarão. Essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém. No texto hebraico vai falar que juram pela culpa de Samaria. O texto aqui possivelmente a forma final dele, ele foi editado pela elite judaíta pós-exílica, né? Porque vai estabelecer a centralização do culto a Javé e vai contrariar e vai condenar a adoração dos ícones dos bezerros nos santuários de Dan e Betel, e que seria um culto à culpa, né? Porém, é preciso dizer que o texto hebraico ele não é claro se é exatamente isso que está sendo dito. Por quê? Vamos lembrar que o texto foi escrito em hebraico, sem vogais, e as consoantes estavam todas juntas, sem separação entre as palavras, sem pontuação, sem acentuação, ok? Então, há duas possibilidades aqui de tradução, se considerar isso, se considerar que o texto era sem vogais e as palavras todas juntas. Então, pode ser a culpa de Samaria, ou o termo culpa de Samaria ser substituído pelo nome de uma divindade, que é o deus Shamash. E isso acontece por causa da ausência das vogais, tá bem? Então, quando nós falamos do texto hebraico, pode estar se referindo a Shamash, que é o deus solar babilônico, que ele vai exercer o poder da luz sobre as trevas e sobre o que é mal. Ele é o deus da justiça e da equidade e é juiz de deuses e pessoas. É ele de quem Hammurabi recebeu o seu código de leis. E essa imagem aqui é a imagem que fica no topo do código de Hammurabi, em que Hammurabi está recebendo de Shamash o seu código de leis, tá? Então, Shamash, ele vai estar sendo referido aqui nesse texto como uma das razões do castigo que o povo vai receber. Como esse texto aqui é possivelmente pós-exílico, por estar celebrando, né, a centralização do culto a Javé e trazendo condenação ao mencionar os santuários de Dan e de Beersheba, né, nós podemos perfeitamente aceitar que os sacerdotes estão condenando também a esse culto ao deus Shamash, que era o deus da justiça babilônico, tá bem? Muito bem. E aí, então, em vez de culpa de Samaria, nós teríamos o nome da divindade solar. E aqui no caso de Beersheba, né, o juramento é feito em nome desse caminho, porque há uma longa peregrinação ao sul envolvida para alcançar o centro de culto em Beersheba, tá? E é a segunda menção desse centro de culto no livro de Amós. A primeira está no capítulo 5, versículo 5. Então, nós estamos vendo aqui que em todo o livro de Amós há inúmeras divindades sendo mencionadas, e quando essas divindades são condenadas, nós temos a digital da elite sacerdotal pós-exílica.